Tentaram nos calar, tentaram nos proibir, tentaram nos excluir. Disseram que o nosso lugar é na cozinha e que somente homens entendem de futebol. Hoje é a nossa vez de falar. É a nossa vez de mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser e que o esporte é para todo mundo. Fala galera, tudo bem com vocês? Quando eu comecei esse canal, eu disse que eu ia falar sobre conteúdo esportivo, que iam ter zoeiras, desafios, que eu ia falar sobre dicas do Cartola FC e também que eu ia falar um pouco sobre o universo feminino dentro do esporte. Hoje eu tô aqui pra cumprir essa promessa. Em ano de Copa do Mundo, nada melhor do que enaltecer, do que falar, do que relembrar de mulheres que lá atrás sofreram, que lá atrás marcaram a história para que hoje a gente pudesse estar aqui com liberdade e com espaço dentro do ambiente esportivo. Então, se você está interessado nesse assunto, se você quer conhecer um pouquinho da luta dessas mulheres, é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vai me ajudar bastante. Só que hoje eu não vou falar somente de mulheres que quebraram paradigmas no futebol. Vou falar sobre mulheres de todos os esportes que de alguma forma marcaram a história. Seja no vôlei, seja no basquete, seja na natação, no atletismo, entre outros. Vamos começar falando sobre a Stamata Revit. Essa mulher grega correu 40 quilômetros na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896. Na época, o campeonato ele era exclusivo para homens, as mulheres eram completamente proibidas de participar da competição. E ela foi lá, insistiu e conseguiu participar. Ela não participou da corrida oficial dos homens, ela correu um dia depois. Ela correu os 40 quilômetros, ela levou cerca de 5 horas e 30 minutos para finalizar. E no final ela conseguiu algumas pessoas para assinarem que de fato ela tinha corrido. Depois que acabou, ela tentou ir lá no Comitê Olímpico Helênico, na época o Comitê de Atenas, e ela tentou pedir a confirmação, um reconhecimento, um documento que reconhecesse que ela de fato correu, foi a primeira mulher a correr numa maratona olímpica, mas isso nunca aconteceu, eles não reconheceram e não tem nenhum documento que comprove que de fato ela correu. Maria Lenk. Essa mulher foi a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial. A história do esporte começou com ela. Para vocês terem uma noção, ela nasceu em 1915 e ela começou a nadar para curar problemas respiratórios. Ela treinava no Rio Tietê e ela marcou a história a ser a primeira mulher brasileira a disputar uma Olimpíada, em 1932 em Los Angeles. Já nas Olimpíadas de 1936, além da Lenk, outras duas brasileiras também competiram. Mas mais uma vez ela deixou seu nome registrado na história ao ser a primeira no mundo a competir na prova dos 200 metros estilo borboleta. Logo depois dessa edição que esse nado se tornou oficial. Além de pioneira, a Lenk tinha tudo para ser a primeira mulher medalhista olímpica. Principalmente no auge da sua carreira por volta de 1939, quando ela estabeleceu 2 recordes mundiais no nado peito. Ela tinha tudo para ser uma das principais competidoras das próximas edições dos Jogos Olímpicos, de 1940 e 1944. Só que essas duas edições elas foram canceladas por conta da Segunda Guerra Mundial. Mas independente disso, Lenk marcou a história e é uma inspiração de amor e paixão, porque ela nunca largou as piscinas. Mesmo velhinha, ela continuou competindo e foi assim até o final da sua vida. Já que a gente está fazendo uma linha do tempo, só para ficar registrado, em 1941 o Brasil vivia na ditadura do Getúlio Vargas. E nessa época um decreto foi baixado dizendo que as mulheres estavam proibidas de praticar esportes. Então esse decreto ele defendia que as mulheres não poderiam praticar esportes porque eles eram incompatíveis com as suas condições de natureza, condição natural. A mulher não tinha o porte físico, ela não tinha condições de praticar esportes. Essa era a definição para eles e assim foi, o esporte ele ficou proibido por 28 anos, eles proibiram futebol de salão, futebol de areia, o próprio futebol, polo aquático, beisebol, basquete, entre outros. Eles proibiram a maioria dos esportes, todas as lutas, dizendo que a mulher ela não tinha condições naturais para isso. Em 1964, esse decreto ele ainda era uma realidade, como eu falei, ele só foi extinto em 1979.
E nas Olimpíadas que aconteceram em Tóquio em 1964, uma mulher, Aida dos Santos, uma mulher negra, humilde, brasileira, ela se tornou uma das maiores atletas que esse país já viu, principalmente depois de todo o preconceito, todas as coisas que ela passou para representar o Brasil. Ela ficou em 4º lugar no salto em altura. Naquela edição, ela foi a única mulher da delegação brasileira e a única do atletismo a participar. Ela viajou sem o técnico, sem nenhuma estrutura, sem material, ela não tinha roupa, ela não tinha tênis. E mesmo assim ela foi lá, ela participou, ela competiu e conseguiu voltar com o histórico, com o título de ser a primeira mulher brasileira a chegar numa final de uma Olimpíada. Somente em 1984 que a maratona feminina se tornou uma modalidade oficial. Essa modalidade era mais tradicional das Olimpíadas, mas até então não tinha uma maratona só de mulheres. De acordo com o Comitê Olímpico, eles diziam que as mulheres não tinham capacidade de correr numa distância tão longa. Foram necessários 88 anos até que o Comitê Olímpico aprovasse a presença de mulheres numa maratona. E assim foi. Em agosto de 1984, 50 atletas de 28 países pela primeira vez disputaram uma maratona olímpica. Entre essas 50 atletas estava a brasileira Eleonora Mendonça, ela que fez história também, que foi a primeira mulher brasileira a competir numa maratona feminina olímpica. Ela terminou o circuito em 2 horas e 52 minutos, mas quem fez a história nessa Olimpíada foi a suíça, a Gabriele, ela que na época tinha 39 anos, e quando ela terminou o circuito, ela fez história porque vieram oferecer ajuda, ela estava desidratada, destruída, e aí vieram oferecer ajuda e ela recusou como um símbolo de que a mulher tem sim capacidade para correr uma maratona, assim como qualquer homem. Chegamos em 1991, a primeira edição da Copa de Futebol Feminina no mundo. A Copa Masculina ela já vinha acontecendo desde 1930 e demorou 61 anos até que a FIFA reconhecesse o direito das mulheres de jogar. Em 1988, a FIFA organizou um torneio experimental na China e 3 anos depois ela oficializou o campeonato com 12 seleções participantes, incluindo o Brasil, que foi o único representante da América do Sul e que logo de cara já caiu num grupo dificílimo junto com Suécia, Estados Unidos e Japão. A primeira equipe brasileira a participar de um mundial foi composta em sua maioria pelas atletas do time Radar Esporte Clube. De 18 mulheres que foram convocadas para participar da seleção, 16 eram desse time. O Brasil estreou bem com uma vitória em cima do Japão, mas logo depois perdeu para a seleção norte-americana de 5-0 e também perdeu de 2-0 para a seleção sueca. O Brasil não passou nem para a segunda fase e acabou que os Estados Unidos foi a primeira seleção a ganhar a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino em cima da seleção da Noruega. Elas ganharam de 2-1 diante de um público de 63 mil espectadores. Em 1994 foi a vez das mulheres do basquete de fazer história. A seleção feminina brasileira fez história lá no Mundial que aconteceu na Austrália. Apesar de ter 3 das melhores jogadoras que o mundo já viu, Hortência, Magic Paula e Janete, a seleção foi para o Mundial, não foram com tanta expectativa e nem favoritismo, e mesmo assim voltaram com o título de campeãs do Mundial e fizeram a história para a modalidade. Antes delas, ninguém se importava com basquetebol feminino, elas sofriam preconceito dentro da própria confederação, que eles davam muito mais valor para a equipe masculina, e mesmo assim elas chegaram para mostrar o valor delas, vieram de uma campanha ruim e chegaram na semifinal para enfrentar o poderoso, o grandioso Estados Unidos e eliminaram os Estados Unidos na semi, ganhando de 110-107 e eliminaram a China na final, ganhando de 96-87, trazendo para casa o título de campeãs mundiais e revolucionando a história do basquete feminino. Após 100 anos da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o Brasil finalmente conquistou sua primeira medalha olímpica no esporte feminino. Na verdade foram 4, uma de ouro e uma de prata no vôlei de praia e 2 de bronze, uma para o vôlei de quadra e uma para o basquete. Naquele ano, a dupla Sandra e Jaqueline fizeram história como as primeiras mulheres brasileiras a trazerem para casa uma medalha de ouro. Após 116 anos, chegamos nas Olimpíadas de 2012 que aconteceram em Londres. Pela primeira vez uma Olimpíada 100% para mulheres. O que eu quero dizer? Sim, gente, foi só em 2012 que pela primeira vez houve uma igualdade nas categorias femininas e masculinas com a chegada do boxe feminino que estreou nessa Olimpíada. A conquista ela foi muito além disso. Os países que enviavam delegações
para as Olimpíadas, começaram a mandar representantes femininas para elas participarem da competição. É um marco histórico muito importante, principalmente para países como a Arábia Saudita, que são conhecidos por restrições dos direitos das mulheres, por exemplo. E eles mandaram 2 mulheres nesse ano, mandou a judoca na categoria 78 quilos e a corredora, a Sara, na prova dos 800 metros. O futebol feminino é talvez o esporte que mais tenha sofrido preconceito ao longo da sua história. Foram 4 décadas lutando contra um decreto para que as mulheres tivessem o direito de jogar futebol e fazer aquilo que elas gostassem, fazer aquilo que elas amam. Outras décadas lutando contra a negligência, lutando contra falta de visibilidade, falta de investimento, falta de estrutura. É uma realidade que a gente vive aqui. A gente precisa apoiar, gente. A gente precisa apoiar o futebol feminino. Onde já se viu um país do futebol apoiar só o masculino e não apoiar as meninas? Elas precisam do nosso apoio. Até hoje se escuta que futebol é coisa de homem e que a mulher não sabe, a mulher não entende. Mas teve uma pessoa que quebrou todos esses paradigmas e mostrou que o lugar da mulher é realmente onde ela quiser. É a Marta. Essa mulher merece aplausos, merece prêmios, merece estátuas, merece tudo, porque ano passado ela conseguiu bater mais um recorde e ganhou o seu sexto título de melhor jogadora do mundo, superando recordes até de Messi e Cristiano Ronaldo. Então, assim, vou deixar agora um recadinho da Marta para vocês verem, mas antes eu só queria deixar um recado, gente. Esse ano é ano de Copa do Mundo. Começa no dia 7 de junho e vai até o dia 7 de julho. Vai acontecer na França. A seleção brasileira vai estar lá e a Globo vai transmitir todos os jogos da seleção. Agora é a hora da gente apoiar, agora é a hora da gente torcer. A emoção é muito grande e eu quero dedicar essa linda homenagem, né, a todas as mulheres, a todas as meninas que lutam, a todas as profissionais do esporte, comentaristas, que a cada dia vem mostrando uma dedicação enorme e quebrando barreiras. É justamente por conta disso tudo que a gente continua na luta e não vai desistir nunca. E as atletas, que muita gente ainda desconhece quem são, mas que se dedicam muito pelo simples propósito: igualdade de gênero. Igualdade para todas e todos. Que tenhamos total liberdade para escolher o que a gente quer fazer, seja no esporte ou em qualquer outra atividade. Desculpa aí a emoção, mas poxa, como é complicado, né? Muito complicado.